Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Vamos continuar no dia 26 de junho, que é o dia 177. Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 14 até o capítulo 10, versículo 31. Assim, Geu, filho de Josafá, filho de Ninsi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote de Gileade, onde defendeu Israel do exército de Hazael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Geu disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Geu subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Geu e sua tropa se aproximarem, gritou: Uma tropa se aproxima. O rei Jorão ordenou: Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Geu e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Geu respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou. O mensageiro se reencontrou com eles, mas não está de voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Já respondeu novamente: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou. O mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Geu, filho de Ninsi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Geu e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: Você vem em paz, Geu? Geu respondeu: Como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: Traição, Acasias! Geu disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Geu disse a Abidcar, seu oficial: Jogue-o no campo que pertence a Nabote em Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou essa mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que eu farei pagar por ele nesse campo. Portanto, jogue na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada de Bet-Hagam. Geu foi atrás dele, gritando: Atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra, na subida para Gur, perto de Ibleam. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados da cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Geu tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Geu entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: Veio em paz, assassino? Você é como Zimri, que matou seu senhor. Geu olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo, ordenou Geu. Eles a jogaram pela janela e o sangue espirrou nas paredes e nos cavalos. E Geu atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Geu entrou no palácio, comeu e bebeu, e depois disse: Alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha do rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Geu, ele disse: Isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias, de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo.
de modo que ninguém será capaz de reconhecê-lo. Acabe tinha 70 filhas que moravam na cidade de Samaria. Jeu escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: Os filhos do rei estão sob os seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem? O que podemos fazer? Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeu: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei, faça o que lhe parecer melhor. Jeu respondeu com outra carta: Se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob o cuidado dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei. Colocaram as cabeças em cesto e as entregaram a Jeu em Jezreel. Um mensageiro foi a Jeu e disse: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeu ordenou: façam com elas 2 montões junto ao portão da entrada da cidade, desde que fiquem lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Pode ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeu matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel, e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois, Jeu partiu para Samaria no caminho em Bet-Eked dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: Somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prenda-nos vivos, ordenou Jeu a seus homens. Eles os capturaram, 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Nenhum deles escapou. Quando Jeu partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeu lhe disse: Você é leal a mim como sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então, dê-me sua mão, disse Jeu. Jonadab estendeu a mão e Jeu o ajudou a subir a carruagem. E lhe disse: Venha comigo e você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeu chegou a Samaria, matou todos os que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeu reuniu todo o povo da cidade e lhe disse: A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorei. Portanto, convoquem todos os profetas e os adoradores de Baal e reúnem todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeu, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeu ordenou: Preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram, e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeu instruiu o responsável pela sala de vestimentas: Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeu entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: Certifique-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeu havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: Se deixarem alguém escapar, pagarão com a sua própria vida. Assim que Jeu terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais:
Entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Geu entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Levaram para fora a coluna sagrada usada no culto de Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos como é até hoje. Desse modo, Geu destruiu todos os vestígios do culto de Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Geu: Você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Geu não obedeceu de todo o coração a lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou do pecado que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Agora em Atos, capítulo 17, versículo de 1 a 34. Então Paulo e Silas passaram pela cidade de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e, durante 3 sábados seguidos, discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviram foram convencidos e se reuniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e, com a multidão, começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: Aqueles que têm causado transtorno no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram, então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança, e depois o soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele e o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e os gentios temente a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esta tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando dos deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significa. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros:
Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que há nele. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida, fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos os momentos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca destas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos que é esse o homem que, ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Agora em Salmos capítulo 144, versículos de 1 a 15. Louvado seja, Senhor, minha rocha, Ele treina minhas mãos para a guerra e dá aos meus dedos habilidades para a batalha. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura e meu libertador. Ele é meu escudo em quem me refugio, faz as nações se sujeitarem a mim. Ó Senhor, quem são os seres humanos para que estão para que prestes atenção neles? Quem são os simples mortais para que pense neles? São como uma brisa, seus dias são como uma sombra que passa. Abre o céu, Senhor, e desce, toca os montes para que soltem fumaça. Lança teus relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e o confunde-os. Estende tua mão desde o céu e salva-me. Tira-me das águas profundas. Livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras. Juram dizer a verdade, mas mentem. Cantarei a ti, ó Deus, um cântico novo. Cantarei louvores a ti com instrumentos de 10 cordas. Pois tu concedes vitória aos reis. Livraste teu servo Davi da espada mortal. Salva-me. Livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras. Juram dizer a verdade, mas mentem. Que nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas. Que nossas filhas sejam como coluna graciosas, esculpidas para enfeitar um palácio. Que nossos celeiros fiquem cheios de colheitas de todo tipo. Que os rebanhos em nossos campos se multipliquem aos milhares, e até dezenas de milhares. E que nossos bois fiquem carregados de alimentos. Que nenhum inimigo consiga romper nossos muros. Que ninguém seja levado ao cativeiro, nem haja gritos de angústia em nossas praças. Como são felizes os que vivem desse modo. Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. Agora em Provérbios capítulo 17, versículos de 27 a 28. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado, e de boca fechada até parece inteligente. Até amanhã no dia 178.